Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, todos se cuidando. Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Na nossa última aula, na sexta-feira, nós vimos aquele texto bonitinho sobre as pombas. Mas antes dessa aula, na quarta, nós vimos o texto de Carlos Drummond de Andrade, né? Aquele poema lindo de Carlos Drummond sobre a Rosa do Povo. E o nome do poema é Visão de 1944, que nos remete à Segunda Guerra Mundial, ok? E nós começamos a fazer na quarta-feira mesmo, nós começamos a fazer a interpretação de texto daquele poema e fizemos a página 15. Na sexta-feira, nós trabalhamos com o texto da página 19 e nós vimos que eles tinham algo muito em comum, que era a guerra e a paz. Embora tivessem sido escritos e desenhados de formas diferentes, diferenciados, mas tinham muitas coisas em comum dentro do texto, né? O que o texto estava passando. E eu deixei para casa a terminação da compreensão de texto do nosso primeiro texto sobre a Guerra Mundial, Visão de 1944, deixei as páginas 16, 17 e 18. Então, irei corrigir agora. Página 16, número 5. No poema, o eu lírico relata fatos ocorridos próximo a ele ou em lugares distantes. Justifique a sua resposta. São fatos ocorridos em lugares distantes, né, porque descreve de uma forma majoritária aquela cena, aqueles acontecimentos em países de países do continente europeu, tá? Então, assim, o que é descrito é distante dele, porém ele percebe, ele tem essa sensibilidade. Continente europeu, então a gente vê lá Itália, Alemanha, Rússia, ok? Distante. 6. Na primeira estrofe, o eu lírico descreve que a passagem dos soldados em combate é esperada por uma massa de silêncio concentrada. Releia a estrofe e identifique qual sentimento essa cena provoca ao eu lírico. Se eu voltar lá, vamos lá, calma aí. Na primeira estrofe. Meus olhos são pequenos para ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa, piso oceânico, esperando a passagem dos soldados. Aqui demonstra uma angústia desse eu lírico, né? É angustiante você ler isso, imaginar cada cena, você se considera pequeno, você se considera amarrado em não poder fazer nada. Você se considera impotente porque você não pode fazer nada diante daqueles acontecimentos, ok? Então, o eu lírico, ele sente isso, ele percebe isso. 7. Na terceira estrofe, é apresentado um exemplo do que acontece em uma guerra. O que foi narrado nesse trecho, na terceira estrofe? Meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus do arame. Então a gente percebe nessa terceira estrofe lá da página 12 que esses militares estavam escolhendo a próxima cidade a ser atacada, né? Então aquela parte do poema está fazendo referência a militares escolhendo a próxima cidade a ser atacada. B. De que forma o eu lírico retrata esse acontecimento? Retrata de uma forma trágica. Por quê? Porque descrever que a cidade seria reduzida a pó, a pus no arame, isso quer dizer o quê? Que seria acabar com tudo, que seria algo doloroso,
que não teria continuidade, iria acabar-se com tudo. 8. No poema é descrito o que acontecia com os judeus nos campos de concentração. Identifique em que estrofe isso está mostrando e explique o que ocorria com eles nesses locais. A 14ª estrofe. Na 14ª, meus olhos são pequenos para ver a fila de judeus de roupa negra, de barba negra, prontos a seguir para perto do muro, e o muro é branco. Então, a gente tem ali uma descrição que esses judeus, né, eles estavam todos uniformizados, né, numa fila, seguindo em direção ao muro. E o que seria esse muro? É o muro onde eles seriam executados, ok? Então, assim, todos uniformizados a caminho da morte. 9. Ao longo do poema, são apresentadas várias cenas de destruição, mostrando que a guerra causa dor ao ser humano. Na 8ª estrofe, o eu lírico descreve uma dessas cenas. Que cena é essa? Então, se a gente for lá na 8ª estrofe, daqui eu gosto de voltar para a gente poder ter noção do que a gente está falando, do que eu estou trabalhando. Página 12, na 8ª estrofe. Meus olhos são pequenos para ver uma casa sem fogo e sem janela, sem meninos em roda, sem talher, sem cadeiras, lampião, catre, assoalho. Então, o que essa 8ª estrofe está dizendo para nós? Justamente aquilo que eu li. Uma casa sem fogo, sem janela, meninos, talheres, tá? É isso que vocês vão colocar. É aquela cena. Vocês vão pegar e vão descrever ela aqui. Página 17, letra B. Qual é o efeito dessa cena para esse contexto? Quer dizer o quê? Que essa guerra destruiu tudo, inclusive famílias, né, lares. Essa guerra ela acabou com tudo. Não acabou com 1, 2, 3 pessoas. Acabou com tudo. Tudo. Foi algo que teve uma grande dimensão. 10. Atualmente, nos diversos meios de comunicação, observam-se notícias sobre outras guerras, conflitos e ataques terroristas. Além dos motivos econômicos e políticos, o que leva as pessoas a iniciarem conflitos como esses? Então a gente pode ver que é uma falta de tolerância. Hoje em dia a gente percebe isso muito claro. As pessoas não são mais tolerantes, ou nunca foram, né? Então essa falta de tolerância, de compreensão, essa falta de humanidade, né? Cada dia mais o ser humano está mais egoísta, está esquecendo esse lado humano, né? De humanidade. 12. Que forma pacífica poderia ser usada para solucionar esses conflitos? O diálogo, né? Uma busca para uma melhor solução. Eu acho que o diálogo, tentar buscar a melhor solução para um conflito, é sempre a melhor solução. É sempre a melhor forma de nós tentarmos pacificar algo. Primeiramente, o diálogo. 11. Em 1944, ano em que o poema foi escrito, a guerra ainda não havia terminado. Releia a última estrofe e observe o que o lírico esperava com relação ao futuro. Que consequências ele acreditava que a guerra ainda traria. Então ali ele coloca muita dor e sofrimento, né? O que ele retrata é muita dor, sofrimento. Por quê? Porque parecia não ter solução, parecia não ter mais uma positividade para o futuro. Então, assim,
Que consequências ele acreditava que a guerra ainda traria? Dor, sofrimento, porque não se tinha, ou ele não via essa solução, essa positividade para um futuro, um melhor futuro. Ok? Página 18. Número 12. No poema Visão 1944, as estrofes iniciam-se com o verso: meus olhos são pequenos para ver. Além do efeito sonoro, que outro efeito essa repetição produz? Essa repetição ela quer enfatizar o que esse eu lírico está querendo dizer. O que aqueles olhos estavam vendo, né? Ele poderia ser muito pequeno, insignificante, mas ele estava conseguindo enxergar longe. Né? Ele estava conseguindo perceber o que estava acontecendo, né? Visualizar, e ele se sentia pequeno, né? Ele se sentia imponente, impotente, né? Ele sentia que ele não poderia fazer nada com aquela situação que estava sendo narrada. 13. Em versos de poema, é comum acontecer a ruptura sintática de uma frase, sim, ficando parte dela em um verso e a continuação em outro. Sabendo que esse recurso chamado enjambement ou encavalgamento ocorre no poema lido, copie um exemplo dele. Então, ele está presente em todas as estrofes. Qualquer parte da estrofe que vocês peguem, vocês irão conseguir perceber isso. Se a gente voltar lá na página 12, meus olhos são pequenos para ver, teve a quebra, a massa de silêncio concentrada. Então, assim, todos os versos se tem essa quebra de sintática, ok? Então, quando eu coloco meus olhos são pequenos para ver e eu pulo para um outro verso, eu tenho ali claramente essa quebra sintática, essa ruptura. Então, qualquer outras que vocês busquem, todas elas têm. Ainda mais que todas as estrofes elas iniciam assim. 14. Releia a quinta estrofe do poema e responda as questões. Então tem aqui a quinta estrofe: meus olhos são pequenos para ver, o transporte de caixas de comida, de roupa, de remédio, de bagagens, para um porto da Itália onde se morre. Aqui temos expressões em destaque que se refere. Qual é a função sintática que elas exercem? Então todas elas estão se referindo à caixa, ao termo caixa. E essa função sintática, elas são adjuntos adnominais. São nomes que estão sendo ligadas a um outro nome. B. Por que não foi preciso repetir o termo ao qual as expressões se referem? Porque nós temos uma preposição e essa preposição ela faz essa ligação com o termo adjunto, tá? E esse termo que será vinculado, que no caso é caixa. Então, essa preposição ela liga a expressão caixa até os termos que serão vinculados. Ok? Aqui na página 18, nós encerramos a nossa correção. O que eu vou pedir para vocês, turma? Para vocês iniciarem uma interpretação de texto. Calma aí, me perdi. Da página 26 até a página 29. Interpretação de texto. Página 26 até a página 29. 26, 27 e 28 é o texto. 28 e 29 tem os exercícios de interpretação. Então, assim, vocês façam que na nossa próxima aula, sexta-feira, eu irei iniciar a nossa aula com essa interpretação e darei continuidade ao conteúdo, ok? Beijos e qualquer coisa podem me perguntar que eu respondo. Só mandar lá no grupo. Beijos!